o paisagista espanhol Jorge Castan, que gentilmente atendeu o nosso pedido para falar um pouquinho do Espinheiros e de suas possibilidades. Jorge, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você sabe que a gente tem uma admiração muito grande por você, pelo trabalho que você desenvolve, tanto no setor público, mas principalmente no privado. Ô, Jorge, me diga uma coisa, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco de Joinville com todos os nossos telespectadores. Pois é, Jorge, você que é o espanhol mais joinvilense que existe, chegou aqui em Joinville em que ano? Em 85. 85, então 37 anos de Joinville. Quer dizer, conhece muito sobre a cidade de Joinville. Hoje a gente está dando uma atenção para o Espinheiros. Eu descobri essa semana, desculpe a minha ignorância, né, que o Espinheiros é uma ilha. Porque ela é uma ilha mesmo? É a Ilha dos Pinheiros. Na realidade, é o bairro Espinheiros, mas é a Ilha dos Pinheiros, sim. Ligada ao continente por uma ponte e o ideal seria que fosse ligada por duas pontes. Pelo menos para o fluxo de veículos ser poder mais... ter um fluxo de binário indo pela Baltasar Bushle e voltando pelo lado do CAI. Que, inclusive, é uma reivindicação da comunidade. As pessoas lá querem que isso seja realizado. Agora, Jorge, eu vejo muita gente que chega a Joinville e conhece a Baía da Babitonga, que fica surpreso com o fato daquela área, aparentemente, não parecer ser prioritária para o joinvilense. Por que aquela área nunca foi uma área prioritária, se é que você concorda com esse ponto de vista? Bom, vamos lá. Primeiro, eu sou um apaixonado pela ligação que Joinville tem com o mar. Eu acho que a gente viveu muitos anos e ainda continuamos vivendo de costas para o mar. A Baía da Babitonga, a Lagoa de Saguaçu são uns espaços com um potencial turístico extraordinário. E a Ilha dos Pinheiros, se a gente olhasse o desenvolvimento normal das cidades, aquele desenvolvimento natural, deveria ser hoje o melhor bairro de Joinville. Não é que não seja, mas por que o melhor? Primeiro, é o que recebe o sol mais cedo, em uma cidade onde chove tanto como Joinville, ter mais horas de sol é bom. O leste é o bairro que nós temos mais ao leste. Segundo, tem essa brisa constante e outro tema importante, que se a gente fala de qualidade de vida, maior insolação e mais brisa, uma brisa melhor, é bom. Tá? Então, o crescimento natural da cidade, se não existem obstáculos geográficos, é sempre em direção ao leste. A gente sempre busca o sol. Por outro lado, temos essa ligação com o mar. Temos uma área de mangue, tem uma área de sambaqui importante que deve ser preservada, como mangue, os manguezais devem ser preservados, mas existe um potencial enorme de exploração, de desenvolvimento econômico, turístico para essa região da Ilha dos Pinheiros. Então, a Ilha dos Pinheiros, eu concordo que é uma área que não tem recebido a atenção que deveria, tem área suficiente para ser desenvolvida, e precisa, lógico, uma ligação melhor. Já a construção da rua Baltasar Bushle foi um avanço nesse sentido, mas hoje o desenvolvimento da ilha dos Pinheiros fica restrito pela dificuldade de mobilidade nesse sentido e, por outro lado, por uma discussão de qual é o modelo de desenvolvimento. Quer dizer, o modelo de desenvolvimento que se estabeleceu para a ilha dos Espinheiros é um modelo de loteamento. E o loteamento é basicamente residencial, nós temos pouco comércio, existe um esforço interessante da iniciativa privada, diga-se disso, de desenvolver esse eixo turístico, gastronômico. O próprio, nós falávamos há pouco do restaurante Lagoa, do barco Príncipe de Joinville, o comandante Brites é um pioneiro nesse desenvolvimento. Então, o joinvilense que quer uma proximidade com o mar, com a costa, com a atividade náutica, ele tem na Ilha dos Pinheiros o maior potencial. Agora, me permita fazer um comentário. Nós fizemos uma reportagem com o comandante Brites e ele levantou um número que nós não conhecíamos, que mais de 80% das pessoas que procuram aquele passeio na Baía da Babitonga no barco Príncipe não são de Joinville. Quer dizer, o joinvilense não gosta, não conhece, porque não é um passeio muito caro. A gente estava vendo que um passeio no barco Príncipe, se eu não me engano, é R$100 e está incluído almoço. Quer dizer, então é um passeio relativamente barato. Será que o joinvilense não gosta, não conhece? Qual que seria a justificativa? Tem algumas coisas interessantes. Joinville é uma cidade muito peculiar. Eu vou colocar outro exemplo, e acho que é um tema que seria interessante o programa abordar em outro momento. Por exemplo, o Parque dos Imerocalles, na Tenente Antônio João, é um dos maiores atrativos turísticos que Joinville tem, e não vou dizer que a maioria dos visitantes, dos turistas que visitam, não sejam joinvilenses, mas
uma grande parcela não são joinvilenses. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento turístico, falando da Ilha dos Espinheiros e dos outros atrativos turísticos que nós temos na cidade, na região, temos que pensar que um ponto turístico tem que ser atrativo primeiro para o joinvilense. Se o joinvilense não faz turismo, não podemos esperar que alguém venha de outra cidade para fazer turismo. Eu acho que o levantamento do comandante Brites é absolutamente correto. O joinvilense não faz turismo interno, e acho que isso deve ser uma reflexão para a própria Secretaria de Turismo, para o secretário Guilherme Gazenfer, e especialmente para a secretária Francine Olsen, que é alguém muito ligado ao turismo, com bom conhecimento da área, e nós temos que reflexionar sobre isso. Outro ponto é que nós temos que lembrar que, apesar de Joinville estatisticamente ter uma boa renda per capita, para uma família de 4 pessoas gastar R$400 num programa turístico de um fim de semana não é uma atividade barata. Eu não estou dizendo que o passeio e o barco não vale isso. Mas na hora que a gente fala do joinvilense médio, e aí tem os números que enganam muito, tá? Porque na realidade nós somos uma cidade rica com muita gente pobre. Tá? Então, alguns negócios que supostamente deveriam e poderiam prosperar se encontram frente a essa diferença. Se a pessoa tem que ir de ônibus até os Pinheiros, custa tanto a passagem de ônibus, 4 pessoas, mas não sei o que mais e tal. Põe e aí, tudo na conta. Tem que somar tudo isso na conta. Eu fiz várias vezes o passeio com o barco, o Príncipe de Joinville, conheço pessoalmente o comandante Brites, é um passeio espetacular que eu recomendo para todo mundo conhecer a Bahia, essa maravilha que é a Baía da Babitonga e essa maravilha e esse potencial enorme que tem a região da Ilha dos Pinheiros. Sem dúvida. O Jorge Castanha separou, eu vou acionar o Neto na produção, o Jorge Castanha separou algumas imagens ali. Vamos dar uma olhadinha, põe na tela para mim, Neto, na ordem, e vamos ver o que o Jorge pode falar sobre essas imagens que ele separou. Aí, por exemplo, essa aí, Jorge. Na realidade, isso é de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, e quando a gente fala dessa relação da Ilha dos Pinheiros com... Primeiro temos que lembrar a tradição que existe na Ilha dos Pinheiros. A Ilha dos Pinheiros é uma ilha de pescadores, quer dizer, a tradição histórica da Ilha dos Pinheiros, desde antes da fundação de Joinville, tanto é que tínhamos sambaquis, tem sambaquis na região, é uma região de pesca, de pesca artesanal, a pesca da Bahia. Então, na realidade, o potencial maior que a Ilha dos Pinheiros tem é esse turismo náutico, tá? E aí nós vemos essa possibilidade de canais, de abrir, de poder ter, e tem mais imagens nesse sentido. Quer dizer, por exemplo, a gente separou ali encarar aqui, aí nós temos umas imagens do que poderia ser, de poder ter, e aí nós vemos o diferencial de encarar isso como um projeto de loteamento de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, a entender que o potencial da Ilha dos Pinheiros é um potencial para um desenvolvimento imobiliário, um desenvolvimento urbano de outro padrão de qualidade. Enquanto a gente continue olhando para baixo, o nível que nós teremos será para baixo e vai ser difícil atrair turismo. Quer dizer, o potencial existe. Agora, uma outra questão em relação a essas imagens, que, claro, foram imagens ilustrativas. São imagens de referência para dar ideia do que pode ser feito e como a gente teria que pensar um pouco diferente para ter um modelo de desenvolvimento que seja compatível com o que a Ilha dos Espinheiros e Joinville merece. Jorge, você já trabalhou no poder público. Sim, já fui secretário de Desenvolvimento Econômico, presidente da Conurb, na gestão Luiz Henrique. E, portanto, conhece bem a burocracia, a lentidão para que as coisas aconteçam no poder público por razões que a gente conhece, né? A legislação ela é muitas vezes rigorosa e muitas vezes até burra, né? Mas o fato é que demora, tudo demora. Essas ideias ali, por exemplo, apresentadas nessas imagens que nós mostramos, elas poderiam ser aplicadas aqui em Joinville? Os entraves burocráticos são muito grandes ou o que falta é realmente iniciativa? Bom, primeiro, os entraves maiores não são burocráticos, nem são legais, os entraves maiores estão nas cabeças das pessoas. Isso tem que entender. É muito fácil culpar a lei dizendo não pode. Acho que o que nós precisamos no poder público é pessoas que tenham uma abordagem diferente, que seja como posso fazer para que isso aconteça. Hoje nós vemos na estrutura pública, não só em Joinville, especialmente em Joinville, mas de alguma maneira também no Estado e a nível federal, uma cultura de não dá, não pode, proíbo. E aí é difícil trabalhar com isso. Eu lembro da minha experiência quando estive no poder público. A minha pergunta é como dá para legalmente fazer isso? E acho que essa tem que ser a cultura que permeie, por um lado.
Segundo, eu vou aproveitar de novo para falar do Barco Príncipe de Joinville, porque o Barco Príncipe de Joinville, para quem conhece a história, é uma história de pioneirismo. Começou com o Príncipe 1, onde todo mundo dizendo isto não vai dar certo, depois com o Príncipe 2, que já foi maior, hoje com o Príncipe 3, então é um exemplo de perseverança. Nós vemos o restaurante hoje, lá, esse eixo gastronômico que nós temos na Ilha dos Pinheiros é resultado da iniciativa dos empreendedores. Nós temos que aprender a não depender tanto do poder público, a esperar menos do poder público e pedir para o poder público que não atrapalhe. A legislação não é rígida, a legislação é clara. O problema é quando a gente quer fugir da legislação. A legislação é burra, é verdade, e tem processos burocráticos complexos. Mas um desenvolvimento como esse que a Ilha dos Pinheiros merece, e Joinville merece, porque quando a gente fala da Ilha dos Pinheiros, estamos falando de um benefício para Joinville, para o joinvilense poder fazer turismo, que seria um turismo diferente. Por isso eu falo mais de turismo náutico. Nós temos que lembrar que nós temos o JIC lá do lado, o Joinville Yacht Club, que é um lugar com infraestrutura para isso. Temos um bom calado na frente onde o príncipe para, tem um barco de grande porte lá parado, então existe um potencial turístico muito grande. Para mim não me serve a justificativa que a legislação não permite. Tem algumas pessoas que são contra o desenvolvimento e tem pessoas que são a favor de um desenvolvimento que todo destrói. Então a gente tem que buscar um equilíbrio entre aquilo que é o ideal e o que a gente procurou nessas imagens, mostrar que é possível se compatibilizar desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, qualidade de vida e renda, porque não adianta uma visão preservacionista de preservar todo. A legislação permite, tem projetos muito interessantes de desenvolvimento turístico para a região e a gente tem que trabalhar nesse sentido. Inclusive, nessa semana, no programa Passando a Limpo, que nós participamos lá com o PISC na TVBR e na TV da Cidade, a gente mostrou uma entrevista com o Norberto Gottschalk, que ele é ligado ao Caxias, mas ele era atleta, remador. Remador. E ele fez uma referência muito interessante naquela área ali, bem onde fica o Barco Príncipe, aquilo ali era uma raia de competições de remo. E segundo ele, o relato das pessoas que vinham, inclusive de Florianópolis e Blumenau, que participavam dessas competições, que é exatamente de que aquele local é um dos melhores, devido à estabilidade da água, devido a pouco vento, então era um dos melhores lugares do estado para praticar o remo, né? E essas coisas vão se perdendo, enquanto a gente vê algumas imagens ali também do Barco Príncipe 3, deixando ali o local onde ele fica atracado. Mais de 400 pessoas vão a bordo, quer dizer, existe uma procura por isso, né, Jorge? Sim, existe. E tem que lembrar, a gente está falando de remo de competição, mas nós também temos experiência interessante de regatas de bateira, regata com canoa. Quer dizer, a gente tem que desmitificar um pouco e recuperar uma relação histórica que Joinville tem com o mar, com a água. Lembrar que os primeiros colonizadores que aqui chegaram na barca Colón, chegaram por mar. Essa porta do mar, e de novo, a primeira porta que Joinville tem com o mar, ele é a Ilha dos Pinheiros. Tem que lembrar essa relação histórica de Joinville com o mar. Além da posição estratégica de Joinville, da Ilha dos Pinheiros, de Joinville com Araquari, a ligação próxima com Araquari, com a Vila da Glória, com Itapoá. Então, entender essa relação, a Baía de Babitonga é um potencial turístico muito mal explorado. Jorge, então, para a gente concluir, a gente não está aqui, a gente faz o Via Direta nos bairros para mostrar as qualidades, mas também as demandas dos bairros. Nós ouvimos algumas queixas das pessoas que moram lá, que não tem posto de saúde e tal, isso tudo a gente mostra também. Mas, em resumo, você então acredita que não seja exagero dizer que o Espinheiros é o bairro do futuro de Joinville, pelo menos um dos bairros do futuro aqui de Joinville? Eu diria que o Espinheiros é um dos bairros que mais potencial tem pela sua característica específica, pelo seu tamanho, pela sua localização privilegiada. Falamos antes tanto da relação com a Bahia, da relação com o mar, do seu potencial, da sua qualidade de vida, tá? No sentido de brisa, insolação, essas características todas. E porque existe uma área ainda dentro da Ilha dos Pinheiros a ser desenvolvida. Existe um potencial de crescimento, tem empreendimentos surgindo imobiliários na região, mas tem umas carências grandes. Não dá para pensar que todo esse desenvolvimento vai se produzir por um gargalo como é a Baltasar Busle. A segunda ponte é necessária, tem investimentos a ser feitos. E para que a região cresça, precisa ter a infraestrutura urbana necessária, tanto na área de saúde, como na área de educação, como na estrutura básica. Tem ruas ainda que não têm as condições mínimas para isso.
Muito bem, eu quero agradecer muito o paisagista Jorge Castan, que gentilmente atendeu o nosso pedido para falar sobre o bairro Espinheiros, que é objeto de nossa análise até a próxima segunda-feira. E eu espero que você volte outras vezes aqui, porque é sempre muito construtivo ouvir o Jorge, que tem uma experiência internacional e que gosta desse trabalho que ele desenvolve e acaba contribuindo com todos nós aqui que moramos em Joinville, em Santa Catarina e no Brasil. Obrigado, Jorge. Muito obrigado pelo convite.